Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Ken Tamura e hoje a gente vai falar sobre mais 2 capítulos desse livro maravilhoso que nos ajuda a compreender como atrair coisas melhores para as nossas vidas. Para quem está chegando agora no canal, aqui a gente sempre fala sobre autoconhecimento e espiritualidade, falando sempre sobre algum assunto que vai te ajudar a se entender melhor ou a compreender sobre questões primordiais para quem busca a paz interior. Como você pode ver, nós estamos na 11ª e 12ª parte do livro A Chave Mestra, que nos ajuda a compreender mais a fundo sobre a lei da atração. Caso você queira ler o livro, eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos o link direto, que vai te direcionar para você adquirir diretamente no site da Amazon, ok? Mas sem mais delongas, então vamos lá aos capítulos 11 e 12 do livro A Chave Mestra. Antes da gente continuar, você já sabe, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Bom, você já sabe que eu costumo colocar aqui as coisas de uma forma que seja mais fácil de compreender, da forma mais clara e prática que eu consigo. Acontece que para traduzir esses 2 capítulos deu muito trabalho, porque apesar de serem capítulos curtos, eles ficaram de difícil compreensão, ficou uma linguagem de difícil compreensão. Então, para facilitar, eu vou passar para você os pontos mais importantes usando unicamente as minhas palavras, ok? Você vai ver que eu evitei de colocar partes do livro, porque como eu falei, ficou com uma linguagem muito difícil. Mas vamos lá. Ele começa falando sobre evolução e de como vamos mudando os nossos conceitos através de estudo e de uma compreensão mais aprofundada. E o que ele quer dizer com isso é que só conseguimos mudar alguns conceitos através de estudo e de lógica. Quando um aprendizado derruba uma crença, nós chamamos isso de quebra de paradigma. Você sabia, por exemplo, que por séculos a humanidade acreditava que a Terra era plana? E foi na medida que o homem foi estudando o posicionamento das estrelas e dos planetas é que ele descobriu que a Terra era redonda. Portanto, foi uma quebra de paradigma. Há não muito tempo atrás, acreditava-se na existência de centenas de planetas, e hoje nós já estamos na casa dos bilhões de galáxias e trilhões de planetas. Se você assistir a série As 7 Leis Herméticas aqui do nosso canal, vai ver que em determinado momento eu falo que a Terra, em relação a esses trilhões de planetas, seria equivalente a apenas um grão de areia numa praia inteira. Se quer ver uma coisa, pegue um grão de areia, ou um grão de sal na sua casa e imagine jogando esse grão numa praia. Se você jogar esse grão e caminhar 5 metros e voltar, provavelmente você não vai mais encontrar esse grão. Provavelmente você nunca mais vai saber quais daqueles grãos que estão lá é o que você jogou. Esse é o tamanho da Terra em relação ao universo. E quando a gente compreende isso, também abre a cabeça para outras formas de vida em outros planetas. Porque afinal de contas, como seria possível, com um universo tão gigantesco, a gente continuar achando que somos os únicos seres inteligentes que existem? Aliás, essa conclusão não seria nada inteligente, não é? Compreender isso é outra quebra de paradigma. Da mesma forma, é a evolução da ciência que hoje compreende que a menor partícula dentro de um átomo não é uma partícula, é pura energia. E foi através dessa constatação que foi possível indagar como seria possível que as coisas se manifestassem como matéria se no começo tudo é energia? E como é possível energeticamente que o universo se mantenha em constante expansão? Como é possível que todos os planetas que formam o nosso sistema solar estejam na distância exata e perfeita
para que fosse possível a nossa existência. E mais do que isso, continuam com a mesma rotação, girando no espaço de uma forma constante. Com essas perguntas se chegou à lei do magnetismo. E essa força do magnetismo, a mesma que atrai polos diferentes e repele polos iguais, atua inteligentemente, perfeitamente, fazendo todo o seu trabalho, tanto na Terra quanto no universo. E assim funciona a lei da atração. Logo, somos seres magnéticos e o magnetismo trabalha por frequências de onda. E o sistema que define com qual frequência nós estamos vibrando é o pensamento. Daí ele reforça novamente sobre o poder que existe em nossos pensamentos, mas mais especificamente em nossos pensamentos criativos, na nossa capacidade de criar. E quando é que nós temos mais força em nossos pensamentos? Quando nós temos fé, ou seja, quando nós acreditamos sem um pingo de dúvida. Então, o que eu penso que ele quis dizer nesse capítulo é isso. É compreendermos que através da evolução e dos estudos da ciência, hoje temos conhecimento para compreender o porquê daquela afirmação. Tudo o que pedires em oração, se acreditares que receberes, receberás. Percebe a correlação? E hoje podemos acreditar também na lógica, na explicação da ciência de como o acreditar produz o magnetismo necessário para atrair o melhor para as nossas vidas. Deu para entender? Então acredite no que você está pensando. Tanto que o exercício para essa semana é apenas refletir e concentrar nessa afirmação que tudo o que pedires em oração, se acreditares que receberes, receberás. Reflita profundamente por uma semana. Pense nisso todos os dias. E você vai ver como o seu raciocínio lógico vai te ajudar a ter uma fé, a acreditar nos seus pensamentos de forma inabalável. No capítulo 12 ele fala sobre como a gente pode usar o poder do pensamento. Para que a gente possa criar com o poder do pensamento, ele fala que a gente precisa cumprir 3 passos. Esses passos são conhecer como funciona, ter coragem para executar e ter fé para realizar. Conhecer como funciona se encaixa, como a gente já falou anteriormente, em relação a focar os nossos pensamentos em algo específico. Se a gente, ao invés de focar em algo específico, ficar pensando em várias coisas ao mesmo tempo, vamos acabar diluindo e desperdiçando essa força. Pense, por exemplo, num escultor, que se ao invés de ele esculpir a sua obra, ele ficar mudando de ideia durante o tempo que ele está trabalhando naquela obra, no final das contas, ele não vai produzir obra nenhuma. Até mesmo se a gente for estudar alguma coisa, mas a cabeça ficar ocupada com outros pensamentos, a gente não consegue aprender direito, não é? Então ele ensina que quanto mais forte for o nosso pensamento num objetivo certo e constante, maior é o poder de fazer com que isso aconteça. Mas esse objetivo ideal tem que ser o mesmo hoje, amanhã e depois, entende? Até que ele seja concretizado. A outra coisa, a gente já falou aqui também, é o propósito. Ter um ideal de pensamento com propósito tem outro peso. Aliás, quanto mais nobre for o propósito, maior vai ser a vontade, o desejo, maior vai ser a força do pensamento e maior vai ser a força de atração para que aquilo aconteça. O segundo passo ele diz que devemos ter coragem, certo? Mas coragem para quê? Coragem para vencer os medos, as preocupações, a ansiedade e o desânimo. Isso porque se a gente pensar no ideal, mas ficar com esses sentimentos negativos, dá na mesma que nada. É como querer nadar contra a maré, caminhar para trás ou falar ao contrário. Ter coragem para pensar o seu ideal com alegria é colocar todo o vitimismo de lado, colocar qualquer trauma de lado e seguir única e exclusivamente para frente. Pode parecer óbvio isso, né? Mas o fato é que a maioria das pessoas vive no medo e nas preocupações. E isso anula todo o ideal de realização que vem do pensamento, entende? Em 100% das vezes, nos mantemos na preocupação e no medo devido ao ego.
E compreender sobre o funcionamento do ego é essencial para quem busca evolução. Quando puder, assista a série de vídeos que a gente tem sobre o ego para compreender, para entender melhor, ok? Continuando, o terceiro passo é a fé. Ter fé é acreditar e ponto final. É acreditar com tanta força que nada pode abalar o que você acredita. Pense, por exemplo, você acredita que vai alcançar o seu ideal de pensamento com a mesma certeza que tem que se pulasse do 10º andar de um prédio iria se espatifar lá no chão? Você acredita no seu ideal com a mesma certeza que tem que se colocar a mão sobre uma vela acesa vai se queimar? Acreditar que o que desejamos vai acontecer inevitavelmente é o ingrediente essencial da lei da atração. E por isso é tão importante que o nosso ideal tenha propósito, que nos dá coragem para prosseguir, deixando os sentimentos contrários de lado e nos dá razão para acreditar, pois esse ideal está em alinhamento com o todo, com a sabedoria universal. Segundo Hanel, na lei da atração, quando temos pensamentos com ideais baseados no bem, aliado à coragem e à fé, manifesta em nossas vidas inevitavelmente. Se desejamos nossos ideais com amor, estamos em conformidade com a mente universal e por isso se concretiza. Sendo uma lei, isso vai funcionar tão certo quanto 2 mais 2 é 4, tão certo quanto a lei da gravidade nunca falha, a lei da eletricidade nunca falha. Ele finaliza dizendo: para que a gente consiga atingir esses 3 passos, nós precisamos de concentração. E que a atenção e a concentração só acontecem numa mente treinada. Então, para o treino dessa semana, estar em silêncio, ficar em silêncio é fundamental. Estar em silêncio nada mais é que uma forma de meditar e se conectar com a sua centelha divina. No silêncio absoluto, nossa centelha trabalha diretamente em nosso subconsciente e assim nos preparamos para compreender cada vez mais que nossos desejos são perfeitamente possíveis. Então procure sentar no mesmo lugar que você já vem praticando os seus exercícios e procure ficar em silêncio absoluto de 15 a 30 minutos. Você inclusive já fez isso, apenas agora o tempo é maior. Não pense nesse momento. Silencie a mente também. Estar em silêncio absoluto é tanto físico quanto mental. Apenas sinta a energia divina fluindo dentro de você. Quanto mais você fizer isso, mais vai perceber a conexão que existe em todos nós, a unidade com tudo o que há. Depois comente aqui quais sensações você teve ao entrar em silêncio absoluto, ok? Lembrando que na semana que vem a gente vai falar de um outro assunto, portanto a gente retorna aos estudos da chave mestra daqui 2 semanas, tá bom? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família, com os seus amigos. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.